Olá, amigo. Olá, amiga. Estou aqui nesse momento lendo uma palavra e aqui vem falando sobre Jesus cura um paralítico. Eu quero, antes de começar essa história aqui, eu queria contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Thiago, eu tenho 39 anos, né? Tenho uma esposa, minha esposa Ângela. A gente era dois paralíticos, né? Dois paralíticos. Eu sou ex-dependente de crack, de maconha, cocaína, todo tipo de droga eu usava. Bebia qualquer tipo de bebida que me desse. Eu bebia cerveja, cachaça, vinho, uísque, pé sujo, qualquer tipo de bebida. Até aquela tal de bebida do capeta, aquela que falam, que é iogurte com cachaça. Coisa triste. E eu tive nesse vale. Tava ali eu e minha esposa agora conversando aqui na sala aqui de casa, aqui, olhando, admirando a baita casa que a gente tem, baita vida que a gente tem, e dizendo que eu era um paralítico, a minha esposa era uma paralítica e Deus nos fez caminhar. Eu era paralítico, eu era cego, eu era um endemoniado, eu era tudo isso. Eu era um coxo, né? E Deus me deu uma visão para mim. Desejo para ti um feliz sábado, você que está assistindo esse vídeo, que você pegue essa experiência e use na sua vida. Deus tem um plano na nossa vida e o plano de Deus é muito maravilhoso. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar aqui falando, mas eu vou falar. Eu morei já, na primeira casinha que eu morei foi tipo um vagãozinho de trem, uma casinha feita de pedaços de madeira no fundo da casa da minha finada mãe. Eu e minha esposa morava lá. Depois de lá, comecei a construir uma casinha no fundo da casa da minha finada mãe. E aí construindo a casa, e um dia terminamos de construir a casa e ficou bonitinha. E um dia a minha esposa foi trabalhar e simplesmente eu e meu irmão subimos para cima da casa e peguei, tirei os brasilites e fumei de droga, crack. Minha esposa chegou em casa, se apavorou, tinha fumado a metade da casa. E ela chegou e no outro final de semana já tinha demolido com outro pedaço do telhado, daí fui morar num galinheiro das galinhas. E ali no galinheiro das galinhas eu botei uma caminha e ali eu ficava ali, fumando pedra de crack ali. E minha esposa me abandonou, me deixou, foi embora mais uma vez. Tava certo ela, que ela queria mudança, transformação. E ela também, ela consumia comigo. A gente fumava junto, a gente bebia junto. Só que ela dizia pra mim, não vende as coisas, entendeu? A gente trabalha, a gente junta dinheiro, a gente compra. Mas ela não conhecia Jesus, nem eu conhecia Jesus. Mas já tinha ouvido falar nele. E simplesmente passou um tempo, eu voltei, comecei a morar no centro. Mas antes, quando eu morava ali, eu ficava o dia todo em casa, pensando como é que eu ia fumar mais uma pedra de crack, como é que eu ia tomar mais um gole de cachaça, como é que eu ia fumar mais uma maconha. E no bairro ali, eu ficava por ali, juntando latinha e coisa e tal, e saía de noite para roubar bracelete, palanque, cercas para vender lá para uma boca lá. E era triste, que vida triste, que escravidão. Uma vez eu tava de madrugada desenterrando uns palanques novos que um pessoal lá de uma chácara tinha colocado, e eu tava lá arriscando de ser morto, tomar tiro e arrancando abaixo de garoa de neblina, arrancando aquelas cercas, aqueles palanques, e levando lá na boca lá embaixo vendendo. Cada palanque vendia por 3, 4 pedras de crack. Então horrível. Isso vai me doer um pouquinho eu contar esse testemunho, mas eu vou contar, porque isso vem a lembrança na mente da gente. Aí depois eu comecei a dormir lá no centro, na frente da casa da minha esposa, na frente do lar dela. E eu xaropeava, incomodava, porque eu queria aquela mulher de volta. Eu queria, mas só que não era daquele jeito que eu poderia ter. Eu tinha aquele jeito, a primeira coisa, eu tinha que buscar Deus depois, mas não. Aí fiquei no centro morando 6 meses, 5 ou 6 meses no centro.
cuidando do carro, pedindo dinheiro, pedindo esmola. Pegava o dinheiro, tomava tudo de trago, me atirei mais ainda. Droga, 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 droga. E um dia alguém me falou de Jesus para mim. Um dia eu ia passando no centro e uma igreja que era uma academia, muitos anos atrás, que eu cuidava carro ali, e ali fizeram uma igreja ali, eu sabia que tinha uma igreja, eu passei bem devagarzinho assim, você tinha me levantado de manhã, tava meio triste assim, sabe? Não, minto, não era de manhã, eu passei ali de tardezinha e eu tava bêbado, e eu passei ali, fiquei olhando para aquela igreja, a igreja era a igreja da graça de Deus. E ali um cara me pegou pelo braço, me puxou para dentro, e eu falei para ele, não, eu tô bêbado, ele disse assim, venha como estás. Daí comecei a frequentar ali a igreja. Comecei a frequentar a igreja ali, e através dali da igreja que eu ia ali, eu comecei, aí peguei e chamei a minha esposa, aluguei uma casa para mim, uma casinha, comecei a trabalhar, aluguei uma casinha, e comecei a minha vida a lutar. Comecei a conhecer Jesus aos pouquinhos. E reconquistei minha esposa. E ela pegou um caminhão de mudança, trouxe cheio de mudança, arrumou com o irmão dela lá, com o cunhado dela, os móveis lá e botou na casa, tudo. E comecei de novo. De lá, desta casa, a gente se mudou para o outro lado da outra rua de cima. Aluguei uma casa melhor, que era casa de madeira, estava meio podre, né? Antiga casa, daí aluguei uma casa de material, uma bênção de casa.